Na correria da vida moderna, muitas vezes nos encontramos presos em um ciclo interminável de busca pelo prazer e realização. Uma busca que constantemente nos causa sensação de frustração e nos afasta da verdadeira felicidade. Mas e se eu te dissesse que a chave para uma vida verdadeiramente plena e satisfatória pode estar no simples ato de deixar ir? De simplesmente soltar? Bem-vindo a um mergulho profundo no ensinamento transformador do brilhante escritor e filósofo Alan Watts. Prepare-se para uma jornada de descoberta interior, onde exploraremos as profundezas do desapego, da liberdade emocional e da busca pela verdadeira felicidade. Ao longo deste vídeo, vamos desvendar os mistérios do apego e da ansiedade, e aprender como cultivar uma mentalidade mais desapegada pode nos libertar das amarras do sofrimento e nos levar a uma vida de plenitude e realização. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nas palavras inspiradoras de Alan Watts, um dos maiores pensadores do século XX, cujo ensinamento atemporal continua a ressoar nos corações e mentes de milhões de pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para expandir sua mente, abrir seu coração e embarcar em uma viagem rumo à verdadeira liberdade interior. Este é o ensinamento incrível de Alan Watts sobre a arte de deixar ir. Nas palavras do próprio filósofo, abre aspas. Hoje estou diante de vocês para explorar um conceito que possui um poder imenso, mas muitas vezes escapa ao nosso alcance, a arte de deixar ir. Porque, veja bem, estar desapegado do mundo no sentido em que budistas, taoístas e hindus frequentemente falam sobre desapego não significa ser não participativo. Você pode ter, por exemplo, uma vida sexual muito rica e plena e ainda assim estar desapegado. Com isso, não quero dizer que você apenas passe por isso mecanicamente e tenha seus pensamentos em outro lugar. Quero dizer uma participação completa, mas ainda assim desapegada. E a diferença entre essas duas atitudes é a seguinte: por um lado, existe uma maneira de estar tão ansioso pelo prazer físico, tão com medo de não conseguir que você o agarra com muita força, que você simplesmente tem que ter aquela coisa. E se você fizer isso, você a destrói completamente. Portanto, após cada tentativa de obtê-lo, você se sente desapontado, vazio, sente que algo foi perdido e, dessa maneira, quer isso novamente. Você tem que continuar repetindo, porque você nunca realmente chegou lá. E é isso que é a fixação, é isso que é o apego a este mundo em um sentido ruim. Por outro lado, o prazer em sua plenitude não pode ser experimentado quando se está agarrando-o. Conheci uma menininha a quem alguém deu um pequeno coelho. Ela estava tão encantada com ele e tão com medo de perdê-lo que, ao levá-lo para casa no carro, o esmagou até a morte de tanto amor. E muitos pais fazem isso com seus filhos e muitos casais fazem isso um com o outro. Eles seguram com muita força e, assim, tiram a vida dessa coisa transitória e lindamente frágil que é a vida. Para ter a vida e ter o prazer dela, você deve, ao mesmo tempo, deixá-la ir. E então você pode se sentir perfeitamente livre para ter esse prazer da maneira mais ousada, terrena e deliciosa, onde todo o seu ser é dominado por uma espécie de ondulação convulsiva, que é como o próprio pulso da vida. Isso só pode acontecer se você deixar ir, se estiver disposto a ser abandonado. É engraçado essa palavra abandono. Falamos de pessoas que são dissolutas como sendo abandonadas, mas também podemos usar abandono como a característica de um santo. Um grande livro espiritual de um padre jesuíta é chamado Abandono à Divina Providência. Há pessoas assim, que simplesmente não estão obcecadas. São os pobres de espírito, ou seja, espiritualmente são pobres no sentido de que não se apegam a nenhuma propriedade, não carregam fardos, são livres. E é esse tipo de pobreza espiritual, esse deixar ir, que é absolutamente essencial para o desfrute de qualquer tipo de prazer. A preocupação de Buda, quando jovem, o problema que ele queria resolver, era o problema do sofrimento humano. Então, ele formulou seu ensinamento de uma maneira muito fácil de lembrar. Todos aqueles textos budistas estão cheios de truques, numerando as coisas de uma forma que seja fácil lembrar. Então, ele propôs, resumiu seu ensinamento na forma do que são chamadas as 4 nobres verdades. E a primeira, porque era sua principal preocupação, é a verdade sobre dukkha, o sofrimento. A próxima coisa que surge, a segunda das nobres verdades, é sobre a causa do sofrimento. E isso em sânscrito é chamado de trishna. Trishna está relacionado com nossa palavra sede. Muitas vezes é traduzido como desejo, mas pode ser melhor talvez traduzido como ânsia, agarrar, segurar, ou mesmo, para usar nossa palavra psicológica moderna, bloqueio, quando,
Por exemplo, alguém está bloqueado, hesita e não sabe o que fazer. Ele está, no sentido budista mais estrito, apegado, está preso. Mas um Buda não pode ficar preso, não pode ser afetado, ele sempre flui, assim como a água sempre flui, mesmo que você a bloqueie, o rio continua ficando mais alto e mais alto até fluir sobre a barragem. É imparável. Buda disse então que dukkha vem de Trishna. Vocês todos sofrem porque se apegam ao mundo e não reconhecem que o mundo é anatta. Então, tente, se puder, não se apegar. Neste ensinamento, Alan Watts aborda a complexa interação entre o apego e a busca pelo prazer, destacando como o desapego pode levar a uma vida mais plena e satisfatória. Dukkha é uma palavra em Pali, um idioma antigo da Índia, que é comumente traduzida como sofrimento ou insatisfação. Trishna é outra palavra em Pali, que significa anseio, desejo ou sede. Aqui, Buda está explicando que o sofrimento, dukkha, surge do desejo insaciável, Trishna. Em outras palavras, a causa do sofrimento humano está na incessante busca por satisfação e realização nos prazeres mundanos e nos apegos materiais. As pessoas se apegam ao mundo e à ilusão do ego, anatta ou anatman, outra expressão em Pali. Essa ideia sugere que não há um eu permanente e independente dentro de nós, mas sim uma construção temporária e ilusória formada pelas experiências da vida. Apegar-se a essa ilusão de um eu permanente leva ao sofrimento, pois tentamos proteger algo que é, por natureza, transitório e imutável. Entender o desapego não é simplesmente se desligar do mundo, como alguns ensinamentos sugerem. Alan Watts nos lembra que o desapego não significa necessariamente se tornar passivo ou desinteressado ou tampouco não participativo na vida, mas sim encontrar um equilíbrio entre participação plena e desapego emocional. Podemos viver uma vida plena e rica, envolvidos em todas as suas experiências, enquanto mantemos um estado de desapego. Um dos principais pontos levantados por Watts é a relação entre o apego excessivo e a sensação de vazio e frustração que frequentemente o acompanha. Quando nos agarramos com desespero a determinadas experiências, pessoas ou objetos, corremos o risco de nos decepcionarmos quando essas coisas não correspondem às nossas expectativas. Essa busca incessante pelo prazer físico ou material muitas vezes resulta em uma sensação de vazio interior, pois descobrimos que essas conquistas não nos trazem a verdadeira felicidade que esperávamos. Watts sugere que o verdadeiro prazer só pode ser experimentado quando nos permitimos soltar, quando deixamos ir, quando não nos prendemos às expectativas ou desejos. Quando nos agarramos com desespero às experiências da vida, ansiosos para obter prazer físico ou material, corremos o risco de sufocá-las. É como segurar uma bolha de sabão. Se a apertarmos com muita força, ela estoura, mas se a segurarmos com leveza, podemos admirar sua beleza enquanto flutua livremente. Essa abordagem mais desapegada nos permite desfrutar das coisas simples da vida com uma sensação de leveza e liberdade. Ao abandonar a ânsia por mais e mais, podemos encontrar satisfação no momento presente e na simplicidade do que já temos. Além disso, Watts também ressalta a importância de reconhecer a natureza transitória e impermanente do mundo. A vida é feita de mudanças constantes, e tentar segurar as coisas com muita força só leva a mais sofrimento. Em vez disso, devemos aprender a fluir com o rio da vida, aceitando as coisas como elas são e encontrando contentamento no aqui e agora. Em síntese, Alan Watts nos convida a refletir sobre como o desapego pode nos libertar da busca incessante pela felicidade externa e nos levar a uma sensação mais profunda de realização interior. Ao cultivarmos uma atitude mais desapegada em relação à vida, podemos encontrar uma verdadeira paz, um verdadeiro contentamento, independentemente das circunstâncias externas. O budismo nos ensina que o sofrimento surge do apego, da nossa incapacidade de reconhecer ou compreender o princípio da impermanência que rege o mundo. Portanto, o caminho para a libertação do sofrimento passa pelo desapego, pelo abandono das ânsias e desejos que nos mantêm presos em ciclos intermináveis de insatisfação. Para alcançar esse estado de desapego, é necessário encontrar o equilíbrio entre o desejo de se libertar e a aceitação do que é. Não se trata de negar nossos desejos ou de reprimir nossas emoções, mas sim de reconhecê-los sem nos deixarmos dominar por eles. Assim como a água que flui suavemente pelo rio, somos convidados a fluir com a vida, sem resistência, sem apego, apenas sendo. É um convite para a liberdade, para uma existência plena e autêntica, onde cada momento é vivido com intensidade e ao mesmo tempo com leveza. Que possamos aprender a arte de deixar ir, a arte de viver com desapego e gratidão,
sabendo que é no fluxo constante da vida que encontramos a verdadeira essência da felicidade e da realização. E você? Tem sofrido por se apegar excessivamente? Por não conseguir deixar ir? Me conta aqui nos comentários.